Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medicast. Hoje com um convidado muito especial, que é o Dr. Weston. O Dr. Weston é um conhecido meu de muitos anos. E antes de mais nada, eu quero te agradecer muito, Weston, por estar aqui, por participar desse episódio, porque tu é um dos cirurgiões que eu admiro muito pela tua tranquilidade, pela tua assertividade, por todo mundo que te admira, né, de grupos, enfim. Então, seja muito bem-vindo, Weston. Muito obrigado, é uma satisfação, é um prazer, eu que te agradeço a gentileza do convite, né, realmente nos conhecemos já há bastante tempo, né, dos eventos, dos congressos, e já é uma jornada de um bom tempo. E sempre é muito bom a gente poder conversar, a gente poder trocar ideias, né, falar um pouco da história da gente. É um prazer muito, muito feliz de estar aqui conversando contigo. Coisa bem boa. E assim, ó, esse episódio, ele tem o patrocínio da Elo Forte, que é uma consultoria da XP Investimentos. E agora eu vou contar um pouquinho de quem é o Dr. Weston, para quem não conhece, né? O Dr. Weston, ele é formado em medicina pela Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, fez mestrado e doutorado na URGS, é especialista em cirurgia robótica, possui MBA em gestão em saúde, é professor coordenador do curso de medicina da Unicinos, é o coordenador do exame de residentes, né, da Associação Médica da ANRIGS, no caso, chefe do Serviço de Cirurgia Geral da Santa Casa de Porto Alegre, foi presidente da Associação Brasileira de Câncer Gástrico, é superintendente do Hospital Dom João Becker, em Gravataí, e ele tem uma vasta experiência na área da medicina com ênfase em cirurgia gastroenterologia, atuando principalmente nos seguintes temas: câncer gástrico, diagnóstico, câncer de esôfago e falência intestinal, que é uma coisa que depois nós vamos falar bastante, porque é uma coisa muito nova, né? Pelo menos para mim. Mas antes de mais nada, eu queria saber, assim, com todo esse currículo, como é que tu começou a história da medicina? Me conta um pouco do teu início de carreira, até para contextualizar uma carreira bem dinâmica, porque ela mistura muito medicina com gestão. É verdade. A gestão, ela entrou na minha vida profissional nos anos mais recentes, né? Os últimos 5 anos, aonde eu fui convidado, né, para assumir a gestão do Hospital Dom João Becker. E de fato, mas eu acho muito interessante porque a gente acaba associando, né, a experiência que a gente tem na área assistencial, a experiência que nós temos com assistência ao paciente, com os cuidados com o paciente, com a gestão, né? Porque essas duas áreas, elas acabam se complementando, elas são complementares. Elas são complementares. Né? Então, é muito importante, eu pelo menos entendo dessa forma, que o gestor tenha, né, a visão do dia a dia, né, a visão, como a gente diz na medicina, da beira do leito, né, as necessidades, as demandas do paciente, né, aquilo que o paciente precisa, o que o paciente mais cuida, mais valoriza numa assistência, não só hospitalar, mas na assistência médica como um todo. Então, é interessante, tem sido uma experiência muito interessante, muito enriquecedora do ponto de vista pessoal, assim, de entender que os cuidados da saúde são sistêmicos, né? São horizontais, como a gente diz, depende de uma série de fatores, né? Para que a assistência, para que o cuidado ao paciente se aconteça de uma forma adequada, né? Então, tem sido anos intensos, mas muito, muito importantes e muito interessantes. E aí é que tem uma questão que eu acho muito importante, quando o gestor é um médico, e um médico com experiência também. Exato. Para poder trazer as necessidades que muitas vezes não são tão fácil de perceber, né? Agora, quando tu já tem uma experiência, uma casuística em cima do atender o paciente no leito, o processo cirúrgico, porque eu acho que bloco cirúrgico envolve uma série de questões que o leigo não sabe, porque daquela porta para lá tem toda uma dinâmica diferente, né? Quando traz essa experiência para dentro, por exemplo, de um hospital,
com certeza as coisas tendem a se organizar mais, né? Exatamente. E aí que nós vemos que, na verdade, todos os elos da corrente são muito importantes, né? A assistência médica, sim, ela é muito importante, mas ela depende, né, de vários fatores acontecerem, né, estarem disponíveis, funcionarem, né, no cuidado do paciente. Vamos lá, exemplos, né? A entrega da medicação, a entrega da alimentação, a limpeza, ou seja, é uma sequência de eventos, né, que fazem parte, sim, da assistência ao paciente e que também são muito importantes, muito. Claro. Então, ou seja, o ideal é que todos esses eventos eles se encaixem, né, aconteçam de forma coordenada e de forma boa, satisfatória para o paciente. Então, sim, a assistência médica ela é fundamental. É para isso que o paciente às vezes geralmente vai para um hospital, mas ele depende também de uma série de cuidados que acontecem paralelamente e que também são extremamente importantes, sem dúvida. E eles são o tempo todo, né? E todo o tempo. Toda hora, exatamente. uma dessas equipes está fazendo alguma coisa para Não aquele para paciente, nunca. não para muito. Não E isso para. aí tem uma sequência que precisa ser bem organizada. Muito bem E essa organizado. gestão não deve ser fácil de fazer. Ela é complexa porque um hospital é um local onde vários processos acontecem ao mesmo tempo, né? Como nós estamos conversando. Mas, sem dúvida, né, o que a gente percebe é que quando existe o propósito, quando existe a vontade, quando existe a boa intenção de fazer as coisas acontecerem, com certeza acontecem e da melhor forma. É complexo, sim, mas o importante é sempre contar com pessoas boas, qualificadas e com um bom propósito. E aí tudo acontece da melhor forma. E isso é uma coisa que eu, quando te convidei para participar aqui, te convidei muito por uma admiração que eu e muita gente tem em relação ao teu jeito de ser extremamente humilde, né? E acessível. Tanto que tem colegas teus, cirurgiões gerais, que brincam contigo dizendo que tu nem parece um cirurgião geral, né? Porque um cirurgião geral é um outro perfil de médico, normalmente. Eu conheço um monte de cirurgião geral. Bastante experiência. E uma experiência enorme, dizendo assim, não. O Dr. Weston ele não é tão cirurgião geral assim, de tão educado que é. Então, né? Mas isso é uma característica muito tua, né? Sempre foi assim? Sempre foi, Mary, porque a vida, né, a experiência mostra para a gente, isso que nós estávamos comentando agora há pouco sobre a questão da assistência e dos cuidados hospitalares, né? Nós somos um elo da corrente, apenas um. Existem outros, né, que são tão importantes quanto a gente e dos quais a gente depende, né? Então, dando um exemplo, se eu estou fazendo uma cirurgia, eu tenho ao meu lado uma técnica de enfermagem que é a instrumentadora e da qual eu dependo, né? Que ela esteja ali, que ela esteja me ajudando e sem a qual a minha cirurgia se processa de forma muito mais difícil. Ou seja, eu preciso, né, daquela pessoa, daquela colega ali ao meu lado, assim como os meus auxiliares, assim como o anestesista. Eu estou dando o exemplo de uma sala de cirurgia, onde todas as pessoas exercem um papel fundamental, né? Sem a ação de uma daquelas pessoas, as coisas ficam muito mais complexas. E essa visão a gente desenvolve, aí eu concordo que tem um componente pessoal mesmo meu, porque eu sempre tive essa visão, né? De que nós somos e pertencemos a um mundo, né, onde existe muita gente, né? E quanto mais pessoas nós tivermos ao nosso lado, quanto mais pessoas nós conseguirmos agregar, né, vai ser muito melhor para a nossa atividade e principalmente para o resultado que a gente quer, que é entregar uma assistência adequada, efetiva, resolutiva, ou seja, isso depende de um time. Esse time tem que estar integrado. E aí é muito importante a questão do relacionamento, né? Todos são importantes, todos são iguais, eu sempre tive essa visão e acho que a essa altura não vou mudar. Nem deve, né? Não, e tem não muito vou. assim, ó, a ver que essa tua característica
está te alçando para fazer realmente parte de várias organizações que precisam de gestores, né? A gente tem aí o Hospital Dom João Becker, a gente tem a própria Unicinos, a gente tem a chefia do Centro Cirúrgico da Cirurgia Geral da Santa Casa, que é bastante complexo, porque ele é um serviço grande. Muito grande. Hoje tem quantas salas simultâneas ali na Santa Casa de cirurgia? Você tem vários blocos cirúrgicos, né, atuando, são muitas salas, apenas num bloco cirúrgico são 16 salas cirúrgicas. Só num dos blocos. Né, só num dos blocos. É um serviço muito tradicional, né, que funciona como um hospital assistencial, também como um hospital escola, né? É um serviço bastante grande, com muitas pessoas, obviamente, né? Mas muito tradicional e que felizmente funciona muito bem, né? De forma muito, como nós estamos conversando, né? Muito organizada, muito sincrônica, né? Sou suspeito para falar, mas sou testemunha também de que as coisas se processam sempre da melhor forma. Um volume extremamente alto. Super alto, né? E é isso, acho que você estava falando da questão da experiência, né? E também tem essa questão, a vivência, né? Que nós temos, essa estrada já bem longa, vai mostrando os caminhos para a gente, né? E aí também, usasse a palavra humildade, vou usar também essa palavra, a humildade serve para que a gente aprenda, né? E todos os dias a gente aprende. A verdade é que na profissão da gente, seja ela qual for, o profissional ele tem que estar aberto sempre a aprender. E por que não? Aprender com os mais jovens também, que nos dizem às vezes, olha professor, quem sabe desse outro jeito a coisa vai. Bom, vamos ver qual é o jeito. Muito assim, né? A chegada da própria robótica no nosso meio mostrou isso, que hoje tem os jovens tomando a frente para ensinar os mais velhos também. Porque como até uma questão de habilidade, né, de familiaridade com equipamentos, muitos médicos que eu já entrevistei falaram isso. É super bom entrar numa cirurgia robótica com um colega mais jovem. Porque, embora nós dois estejamos preparados, porque os dois estão certificados, é uma maneira diferente, uma dinâmica diferente, a gente se sente, inclusive, mais seguro, porque tem uma troca ali, e isso aí é justamente o que a gente está falando, né? Humildade de poder aprender, humildade de chamar o colega mais jovem para estar junto. Exatamente, concordo plenamente, e eu pertenço a uma geração de cirurgiões que presenciou e vivenciou muitas modificações na área cirúrgica, né? Nós aprendemos a operar de forma convencional, aquelas cirurgias abertas, né? Passamos pela transição da técnica de vídeo laparoscopia, que modificou bastante e modificou para melhor a cirurgia, porque fez com que os pacientes se recuperassem mais rápido, com que o trauma cirúrgico fosse minimizado, ou seja, foi bom, né? Mas foi uma mudança de técnica muito importante que aconteceu lá nos anos 90, então a gente passou, né, por essa modificação, e agora a questão da robótica, né, mais recentemente, mas que também representou uma outra modificação. Então, de uma certa forma, a minha geração é uma geração que já está, vamos dizer assim, acostumada com modificações muito importantes, né, com adequações. E o mais importante de tudo é que são modificações que vêm para o bem do paciente, que vêm para uma recuperação melhor, para uma recuperação mais rápida, né? Para preservação, para minimização do trauma. Então, são todas mudanças muito positivas. E aí, como tu disseste, né, os mais jovens sempre têm aquela expertise mais rápida das novas técnicas, e não tem dúvida. A gente está sempre aprendendo, e é assim que é a profissão da gente. E tem muita coisa para acontecer nesses próximos anos em matéria de medicina e matéria de cirurgia, né? Porque agora está entrando inteligência artificial junto com o robô. Exatamente. E a cirurgia à distância, Exatamente. Que já é uma realidade. Exato. E isso aí é uma coisa assim, impressionante e encantadora, porque o momento que isso aí estiver consolidado, a gente vem
encurtar muito o tempo cirúrgico em lugares remotos, né? Exatamente, isso é muito importante. Já existem, né, relatos e experiências de médicos que estão a muitos quilômetros de distância do bloco cirúrgico, realizando uma cirurgia pelo avanço, né, que nós temos incrível da área de telecomunicações, né, área de comunicação, e que permite com que um cirurgião à distância consiga fazer uma cirurgia, claro, com uma equipe local presente, obviamente. Mas é né? muito fantástico. Mas isso é fantástico, porque isso seria há 20 ou 30 anos atrás absolutamente impensável. Exato. Né? Eu fico, às De vezes, que nós pensando, meu pudéssemos Deus do estar falando sobre isso, e não só falando, vendo isso acontecer. Sabe que eu sou uma apaixonada pela parte da cirurgia, porque quando eu comecei organizando os eventos, lá na época do CBC, lá no começo de 2000, conheci todos vocês, né? E eu me lembro de uma briga que tinha para montar o programa científico do CBC, que foi o CBC 2013, eu acho que foi em Porto Alegre, entre os cirurgiões da cirurgia aberta e a turma da videolaparoscopia. Porque era considerado o grande cirurgião era o que fazia grandes incisões, vocês brincavam, né? Eu me lembro disso em reuniões, vocês discutindo com aqueles médicos mais antigos que faziam parte da comissão, o quanto a gente ia abrir no programa científico para cirurgia de vídeo. Hoje em dia, a discussão é ao contrário. Hoje, no programa científico, a gente vê assim, quanto vamos deixar para cirurgia de vídeo e quanto vamos falar de robótica. Exatamente. Então, quem viveu isso enxerga muito bem uma evolução absurda, né? É sensacional isso. É muito interessante, né? E também o que a gente aprende, né, Mary, que a tecnologia não tem como deter a tecnologia. Como é que nós vamos nos opor ao avanço da tecnologia? Pelo contrário, não só a gente tem que participar desse avanço, como procurar aproveitar isso da melhor forma para o bem do paciente, né? Para que o paciente consiga uma recuperação mais rápida, para que o paciente consiga retornar à sua vida normal o mais breve possível. Porque é assim, não só na medicina, né, nos outros setores, quanta modificação a gente está vendo aí nos outros setores, né? Vamos lá, o setor bancário, o setor comercial, todos esses setores estão tendo a influência e a modificação da tecnologia, né? A questão da inteligência artificial, que esses tempos discutindo com um colega que foi meu professor, e ele tem uma frase muito interessante. Ele diz: olha, a inteligência artificial ela nunca vai substituir o médico, mas talvez o médico que não souber lidar com a inteligência artificial, esse sim possa ter alguns problemas, né? E eu acredito muito nisso, né? Claro, o papel do médico, o papel de conversar com o paciente, o papel de ouvir as suas queixas, ouvir o seu sofrimento, esse eu acredito que esse nunca vai deixar de existir mesmo, porque é muito importante, né? Esse contato pessoal, estar disponível, né? Entender, cuidar das pessoas. Esse é um papel que a inteligência artificial não vai conseguir fazer, mas ela vai ajudar. Mas ela vai ajudar justamente ao médico naquelas coisas corriqueiras que ele perde tempo. Hoje em dia, preencher um prontuário eletrônico, mesmo digitar, hoje já tem programas que são por voz. Tu está conversando com o paciente e o teu prontuário eletrônico já está sendo preenchido com essa conversa, ou seja, tu não precisa parar de conversar com o paciente para digitar. Isso é uma coisa que ajuda muito. Muito. E até a própria conexão com o paciente, porque daí sobra tempo de olhar, né, de tocar, de fazer um exame melhor nesse paciente. Exatamente, né? Como tu disseste, sobra mais tempo até para esse contato pessoal, e provavelmente também o preenchimento daquele documento, daquele prontuário vai ser até muito mais completo, porque vai conseguir absorver todas as informações que o paciente nos fornece, né? Todas as informações que o paciente refere na sua história. Enfim, então, não tenho dúvida, acho que vai ser uma ferramenta, já está sendo,
uma ferramenta muito importante, né? E que bom que é assim. Que coisa boa, né? Isso é muito importante, porque são todas ferramentas, né, que ajudam na qualidade assistencial e, portanto, no resultado final. E é isso que importa, né? Que seja o melhor possível. E dentro desse mundo, assim, né? Hoje, tu como uma pessoa-chave na Faculdade de Medicina da Unicinos, por exemplo, tá? Coordenador, né? Hoje tu é o Coordenador do curso. O coordenador do curso de medicina. Se tu é coordenador do curso de medicina, até que ponto o curso já está ofertando para esses novos, ou pensa em ofertar para esses novos alunos, todas essas ferramentas novas? Ou o curso ainda está num padrão normal, antigo, ou já tem? Porque eu vejo que é muito importante que esse jovem, esse médico que esteja daqui 2, 3 anos, 4 anos saindo da faculdade, já tenha mais contato com a inteligência artificial, o prontuário eletrônico, o próprio marketing, gestão financeira, tudo isso que hoje os médicos não têm. Eles saem da faculdade, e eu atendo médicos, muitos que saíram da faculdade, ou que já têm alguns anos, assim, que inclusive perderam tempo e dinheiro por nunca terem na faculdade uma aula de educação financeira, sabe, de posicionamento, de marketing, sabe, posicionamento de carreira. Como é que vê hoje um curso de medicina nesse sentido? Sem dúvida, né? Os cursos de medicina, eles tiveram e continuam tendo que se adequar muito rapidamente a essa nova realidade. Até porque essa nova geração, né, que hoje está nos bancos escolares, está fazendo a formação médica, já é uma geração que cresceu, né, sob a égide da internet, das comunicações, né, do avanço das informações, um fluxo de informações extremamente elevado e facilitado pela própria internet. Então, sim, os cursos de medicina, eles têm que se adequar a isso, porque fala a linguagem, né, da geração atual. Então, sim, né, o curso de medicina da Unicinos já tem muitas ferramentas nesse sentido de fazer com que o aluno tenha acesso a essas novas tecnologias, né? E vamos lá, tem que ser assim, né? Tem que ser. Claro, ainda existe a necessidade e o espaço, e isso nunca vai deixar de existir, aquela formação que a gente diz conceitual, a formação básica, o conhecimento médico das chamadas áreas básicas, né? A anatomia, a fisiologia, óbvio que isso continua e vai sempre continuar. Todavia, também, né, com as devidas adequações a essa nova realidade que a gente vive, né? Não, e é muito importante que toda a parte científica permaneça. Com certeza. Isso tem que ser acrescentado, mas em hipótese alguma diminuir. Porque eu sempre digo, né? Não adianta tu querer um marketing maravilhoso se tu não tem o principal, que é o conhecimento científico. Sabe? Daí tu vai estar fazendo mal para a sociedade, não bem para a sociedade e para os pacientes. Porque a internet, como papel, né, aceita tudo. A gente antigamente dizia assim, papel aceita tudo. Não, a internet aceita muito mais do que papel até. Exatamente. Só que a gente está falando de vidas, né, de cuidado. E isso aí é uma coisa que não dá para abrir mão. Não dá mais. E é uma conjunção de fatores, né? Exatamente isso que tu falaste. Há muitos anos atrás, na verdade, há 10 anos atrás, eu participei de um seminário em Singapura, um seminário promovido pela Associação Médica Mundial, que tinha como objetivo, né, um seminário que reuniu 50 médicos do mundo inteiro para falar sobre liderança, né, sobre todas essas transformações que a medicina sofria e continua sofrendo no bom sentido, né, passando. E é isso, eu me lembro que o presidente da Associação Médica Mundial na época, falando para nós, ele nos dizia que experiência, conhecimento técnico-científico, cuidado com o paciente e tecnologia são todas sinérgicas, ou seja, todas se ajudam, né?
uma peça é a favor da outra, né? E esses 4 elementos juntos, caminhando juntos, eles vão ser e são muito importantes, né? Aquele médico que utiliza, sim, a tecnologia, que tem o conhecimento científico e que cuida do paciente, segundo uma pesquisa realizada pela Associação Médica Mundial, ouvindo os pacientes, né? Interessante dessa pesquisa Legal foi isso. isso, né? A matéria-prima foi a opinião dos pacientes, é o melhor médico, né? É aquele que cuida, é aquele que conhece, é aquele que sabe o que está fazendo, ou seja, aquele que consegue unir todos os fatores que existem no nosso mundo de hoje, né? À disposição. Então, sem dúvida, são todas ferramentas extremamente poderosas, sem dúvida nenhuma. Isso é maravilhoso. E agora mudando assim um pouquinho, Weston, dentro do teu trabalho, né, do teu dia a dia, como um cirurgião que faz também cirurgia bariátrica, faz também a cirurgia geral, mas o teu foco maior hoje é no câncer, né? No câncer gástrico, tá? Sim. E uma das coisas que eu achei super interessante esses dias conversando contigo é sobre um novo serviço que existe, né? Que é sobre falência intestinal, tá? Que é um serviço que está organizando dentro da Santa Casa e que eu fiquei muito impressionada. E eu gostaria muito que a gente conversasse disso aqui, para poder explicar para as pessoas o que é uma falência intestinal e que recursos existem, porque eu acho que tem muito a ver com aquela bolsa de colostomia, né, de pacientes que de repente tiveram uma doença, enfim, alguma coisa que hoje em dia o intestino não funciona. Então, vamos conversar um pouco disso, porque eu acho que talvez seja a primeira vez que se fale isso publicamente, mas já está acontecendo como uma evolução da medicina. Exatamente. Esse assunto é um assunto muito importante, né? O SES é uma nova fronteira, né? Existe um conjunto de pessoas que, por exemplo, tiveram uma perda, né, de intestino, de quantidade, de extensão de intestino por diversos fatores. Por exemplo, porque tiveram que fazer uma cirurgia, né, por câncer, ou por um processo que a gente chama de isquemia ou trombose mesentérica e que leva à perda, né, de uma grande extensão de intestino. Essa é uma das causas. Outras causas existem também, pessoas que usam essa bolsinha chamada colostomia, também por diversos motivos, e que necessitam de um trabalho que nós convencionamos chamar de reabilitação intestinal. O que é isso? É fazer com que essa pessoa tenha, de novo, né, a capacidade de se alimentar adequadamente. Quem sabe, né, não precisar mais dessa bolsinha, né? Quem sabe, em alguns casos a gente consegue, em outros não, depende dos fatores, né? Mas esse é um trabalho de uma equipe multidisciplinar, onde nós temos cirurgiões, clínicos, nutrologistas, enfermeiros, psicólogos, enfim, para que a gente aborde, né, essa situação, que sempre é uma situação muito complexa, né? A qualidade de vida dessas pessoas fica muito afetada, não só pelo uso dessa bolsinha também, mas por exemplo, determinadas restrições alimentares. Algumas dessas pessoas precisam de um tipo de alimentação especial, que é feita por um soro, chamado nutrição parenteral, sem a qual ela não consegue viver adequadamente. Então, isso promove uma qualidade de vida muito comprometida, muito ruim. E aí é isso, esse trabalho, né, que é um trabalho que tem 2 etapas. Uma etapa inicial, chamada reabilitação intestinal, onde a gente vê direitinho qual é a situação do paciente, por que ele chegou naquela situação, quais foram as causas, como é que ele está, e a gente tenta trabalhar, tentar adequar ele do ponto de vista alimentar, do ponto de vista nutricional. Essa é a primeira fase. E aí vem a segunda fase,
que é a avaliação da possibilidade de que um tratamento cirúrgico nele devolva para ele, quem sabe, a possibilidade de não usar mais aquela bolsinha. Isso deve ser incrível. Que tem um efeito muito grande na qualidade de vida dele, ou que ele volte a se alimentar pelo menos próximo, né, daquilo que seria o convencional, chamado o normal. Né? E esse tratamento cirúrgico, ele consiste em quê? O tratamento cirúrgico, existem várias modalidades, várias técnicas, mas uma delas que a gente utiliza com mais frequência, eu vou usar um nome não técnico, é uma cirurgia de alongamento intestinal, ou seja, é uma cirurgia que transforma o intestino, que é muito curto e que, portanto, não é considerado capaz de absorver toda a alimentação que a pessoa recebe, num intestino um pouco mais longo, né? Numa extensão maior de intestino, e aí promovendo, né, uma capacidade melhor de se alimentar, quem sabe não precisando mais dessa alimentação pela veia, né, no sentido de, ao liberar a pessoa dessa alimentação, ela consiga voltar para suas atividades normais. Tu sabe que há muitos anos atrás eu fiz trabalho para um médico que inclusive ele faleceu. E ele trabalhava com insuficiência fecal, se chamava, que era justamente pacientes que, por um motivo ou outro, não tinham condições de usar o seu intestino de uma maneira correta. E existe estudos, que eu me lembro que na época ele me mostrou, que isso abate psicologicamente demais as pessoas. Porque as pessoas, elas não podem sair, elas não podem ter uma vida social, sabe? Elas se abatem e começam a aparecer outras doenças, né, associadas, porque tu simplesmente, tu sai do teu cotidiano. E daí as coisas começam a se complicar. E daí tu pega um jovem que passa por um problema desses, que tem um prognóstico de vida aí de muitos anos, tu tirar ele totalmente da condição de ter uma vida normal é muito triste. Então, como é importante, e por isso que eu digo assim, como eu sou apaixonada pela medicina e por essas coisas novas, porque é a possibilidade de a gente trazer uma vida com qualidade para as pessoas. Que não me importa se são 2, 3 ou 1.000 pessoas nesse grupo de pacientes. O importante é que exista cada vez mais possibilidades de ajudar as pessoas. Exatamente. Fosse bem precisa e bem esclarecedora mesmo nessa situação, especificamente nessa questão daquilo que a gente chama de restrição social, né? As pessoas não conseguem mais ter uma convivência social, né, do dia a dia com seus amigos, as suas atividades profissionais, né, ficam comprometidas, né, porque toda a vida delas acaba ficando em função dessa limitação que elas têm, né, e no tratamento dessas limitações. E esse é um tratamento que visa justamente isso, fazer com que ela retorne, né, para a sua vida exterior, vamos chamar assim, para a sua vida social, para a sua vida profissional. Né? A primeira paciente que nós operamos, aconteceu isso. Ela fez todo um trabalho, ela tinha interrompido o curso superior que ela fazia, ela voltou, né, para esse curso superior, acabou se formando, hoje exerce a atividade profissional dela. Então, o que aconteceu? Ela, na verdade, conseguiu voltar, para a vida dela, né? Conseguiu voltar para aquilo que ela tinha intenção e hoje ela está fazendo, e que de fato não conseguiria fazer se ficasse sempre presa a uma necessidade de uma alimentação por soro de forma contínua, né? Com vários fatores que comprometiam muito a qualidade de vida dela. E felizmente tem sido um trabalho muito bem sucedido. É complexo, são situações que sempre são muito complexas, daí a necessidade da abordagem por uma equipe. Esse trabalho não é um trabalho para um médico isoladamente, não é mesmo, ele é um trabalho por uma equipe multidisciplinar que trabalhe junto, trabalhe associada, trabalhe agregada, né, e que se comunique, né,
diariamente, porque é um trabalho também muito intensivo, são situações que demandam muito, né? Como eu falei, muito complexas, mas que fazendo dessa forma os resultados são muito bons, né? E que as pessoas voltem, né, para uma vida pelo E para menos próxima ao procurar um normal. serviço desses, procura via Santa Casa? Nós estamos conversando sobre isso. Hoje nós desenvolvemos ali na Engastro, que é a nossa clínica, né, esse trabalho, né, mas que tem crescido muito nos últimos anos e que tende a dar um crescimento cada vez maior. Que coisa bem boa. Isso são as notícias boas que a gente tem sempre, né? A medicina tem essas coisas, né? De trazer notícias boas de evolução. É uma evolução contínua, né, Mary? Porque, como a gente conversou anteriormente, né, não para, né? O conhecimento não para, as modificações não param, né? Tem sido assim. E hoje em dia, nós também conversamos com o avanço da tecnologia, a tendência é que as modificações sejam cada vez maiores. Mais rápidas, né? Exatamente. Mais rápidas. As modificações são o novo normal. Uhum. O novo normal é a mudança. Então, a gente tem que estar atento e participando dessas mudanças de forma continuada. Não dá. E, Weston, me diz uma coisa, como é que é liderar um monte de médico, principalmente médicos cirurgiões dentro de um bloco cirúrgico de Santa Casa? Tem que ter uma estrutura de organização, né, e de lidar com pessoas muito grande, porque todo médico quer o bloco cirúrgico no horário que deseja, porque tem os seus pacientes e não é sempre possível fazer isso. Como é que é a organização? Como é que é? Conta um pouco como é que é o dia a dia de um bloco cirúrgico de Santa Casa, que eu acho que as pessoas têm muita curiosidade de saber, que aquilo ali é uma nação de médicos chegando para operar com suas equipes e tudo, né? A liderança, Mary, como em qualquer área de atividade, né? E eu gosto muito de ler sobre esse assunto, gosto muito de estar sempre me informando, né? Porque é uma área de conhecimento muito importante. Ela requer realmente 3 características, né, que eu diria que são as principais. A experiência, né, de conhecer exatamente o dia a dia da atividade, o conhecimento técnico, obviamente, de saber como as coisas funcionam, e uma terceira característica que é o temperamento, né? E aí no temperamento a gente pode incluir a capacidade de ouvir, né? A tranquilidade, a resiliência, né? Toda uma série de fatores, né, que são muito importantes na liderança, entendendo que aquelas pessoas que trabalham contigo são todas elas muito importantes e que sim, têm muito a contribuir, cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua expertise, todas elas têm muito a agregar e têm muito a contribuir. Então daí a importância, né, de ouvir, de estar sempre atento às necessidades do grupo, as demandas, né, e as necessidades. Então, eu acho que quando tu consegues reunir essas 3 características, né, experiência, conhecimento técnico e temperamento, olha, talvez essas já talvez são as bases, são os fundamentos, né, de toda e qualquer liderança, né, seja como ela for, seja onde ela for, e claro, de atividades grandes e complexas como é a de um serviço de cirurgia, com todas as suas variáveis, né, com todas as suas nuances, existem procedimentos cirúrgicos que são eletivos, são marcados, existem os procedimentos de urgência que têm que acontecer com brevidade. Então, toda aí essa demanda, essa necessidade de entendimento, né, desses fatores que são muito relevantes. Né? Eu acho que saber escutar é muito importante. Eu diria que talvez seja o mais importante, né? Como eu li num texto uma vez, realmente escutar, né? Porque não é só escutar, é realmente escutar, perceber aquela demanda, aquela necessidade e entender aquela demanda como realmente importante, né? Puxa, aqui eu tenho que me mobilizar. Sabe que eu sempre digo, para tudo,
todo mundo fala a mesma coisa, dentro da minha casa, como no meu trabalho, enfim. Que tudo passa pela comunicação. Também. Tá? E a comunicação não é só o que a gente diz. Se a gente confirmar que o que disse, o outro realmente entendeu da maneira que a gente gostaria de transmitir. E o escutar é realmente escutar e quando não entender, chegar e dizer assim, Weston, eu não entendi. Porque a partir desse momento a gente começa a clarear a comunicação. E daí realmente a gente começa a ter a troca fundamental. Por quê? Uma coisa é eu te jogar um monte de informação e não me preocupar se tu entendeu essa informação ou não. E se eu não me preocupar com isso, provavelmente tu pode pensar do jeito que tu quer sobre aquilo. E fazer alguma coisa que não estava dentro da minha expectativa, porque na tua cabeça aquilo ali estava certo. Só que eu não confirmei contigo. E isso dentro dos processos, dentro de hospitais, dentro de clínicas, acontece muito. De, na rapidez, às vezes, jogar uma informação e achar que entenderam do jeito que a gente gostaria que entendesse. Mas não é por culpa da pessoa. É pela história da pessoa, ela pensou diferente, entendeu de uma forma diferente. E daí as crises vêm, os conflitos vêm, não porque as pessoas querem o conflito, é porque não souberam transmitir a mensagem. Exatamente. Toda razão. E daí, exatamente isso que nós estamos conversando, né? A capacidade que a liderança tem que ter de realmente ouvir, entender, e se não entendeu, tentar esclarecer da melhor forma. Espera aí, esse assunto, como é que é? Eu sempre tenho um princípio, nenhuma informação é irrelevante. Todas as informações são relevantes e merecem ser analisadas com calma. Então aí, tu tens toda a razão, aí às vezes a pressa é muito inimiga da perfeição, né? Porque as comunicações elas têm que ser atentas, elas têm que ser detalhadas e, portanto, daí a necessidade de que a liderança esteja disponível, né, para aquelas pessoas com as quais ela tem contato. Qualquer coisa feita de forma muito assodada, muito apressada, a tendência de dar errado é muito grande. Até por essa falta de entendimento que tu muito bem falaste aí, né? Então, isso exige disponibilidade, e a questão do temperamento que eu comentei, né? Para que realmente a gente ouça, entenda, se ficou em dúvida, pergunte e construa, né, a melhor forma de solução. Eu gosto muito da palavra construção, porque é isso. Muitas vezes as soluções ela vem de uma construção conjunta. Muitas vezes a pessoa que traz a demanda ela já tem a solução, ela já tem o conhecimento. Então vamos lá, vamos construir como é que é o melhor. Sim, eu costumo dizer que eu respeito muito todas as pessoas e respeito muito o conhecimento de quem vive do assunto. Quem convive com aquele assunto é quem mais conhece. Então vamos lá, vamos construir isso conjunto. Eu costumo dizer que ninguém levanta da cama para errar. Não, com certeza. Sabe, a gente não levanta da cama dizendo assim, hoje eu vou fazer tudo de errado no trabalho. Hoje eu vou esquecer de fazer tal coisa. A gente não faz isso. As pessoas normais levantam para fazer as coisas certas. Ou pelo menos sempre deveria ser assim. Quando dá errado, tu pode estar certo, foi um erro de comunicação. Sem dúvida. Às vezes a pessoa não tomou a iniciativa de perguntar, às vezes a mensagem não chegou do jeito que for, porque a gente não quer fazer errado. A gente quer fazer certo, às vezes a gente não está conseguindo. E esse é o papel do líder, de conseguir também perceber isso, clarear e às vezes chamar a pessoa para uma realidade e dizer assim, olha, isso aqui não está saindo certo por isso, por isso, por isso. Quem sabe a gente faz assim, 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 ou tu tem outra ideia. Exatamente. Né? E as coisas dentro de um hospital, essas coisas são muito importantes. Com certeza. Tá? Porque isso melhora processos, melhora acolhimento, melhora o atendimento social e assistencial com o paciente.
Então, é quase filosófico, Sim, sabe? Mas é por aí as coisas. exatamente. É a palavra construção, né? É, É um conjunto de soluções que vem dessas pessoas envolvidas, né, naquele assunto e que podem e geralmente trazem contribuições para que aquela situação específica seja resolvida, né? E muitas vezes a solução vem daí, vem desse conjunto de alternativas possíveis e que acaba sempre chegando a um denominador comum, né, o que eu chamo da melhor solução possível é para o possível. problema. Exatamente. Tem que ser. Né? Me diz uma coisa. Hoje eu fiz o contrário, meu. Agora eu quero saber como é que o Weston chegou na medicina. Qual foi a história do Weston, médico? Me faz um resumo dessa história aí. É uma história muito curiosa, porque eu entrei do que se chamava ensino médio na minha época, que era o 2º grau, absolutamente sem saber, né, o que eu queria fazer. E por uma curiosidade muito interessante, uma história bem familiar, assim, que na época uma prima minha, da minha idade, nos criamos juntos, inclusive ela é minha colega de aula, ela um dia, assim, de passagem, num comentário, ela disse assim: tu vai fazer medicina? Eu olhei para ela e perguntei: eu vou fazer? Por que eu vou fazer? E aí ela me contou uma história que eu não tinha me dado conta. Porque uma vez que vocês foram lá na minha casa, da minha prima, eu estava doente, eu estava gripado, e tu foi o único que foi lá falar comigo e perguntar como é que eu estava. Ninguém mais Ai, foi. que legal! Né? Então, tu te preocupa com as pessoas, e então tu vai ser médico. Se foi por isso, eu não sei, né? Mas eu fiquei com essa história contada com a minha prima, e de fato eu penso que a matéria-prima do médico é essa, é a preocupação, é o cuidado com as pessoas. Tudo o mais vem daí, né? Tudo que vem depois, como nós conversamos, o conhecimento técnico, a capacidade de se moldar a mudanças, a questão da tecnologia, todas são inerentes à medicina, ainda mais à medicina atual, né? Mas a matéria-prima da medicina é essa, é o cuidado com as pessoas, né? E esse é insubstituível. Por isso que nós conversamos, né, que questão da inteligência artificial, né, que de fato não vai substituir o papel do médico no cuidado das pessoas. Então é isso, Mary, porque claro que esse cuidado ele vem muito de uma característica pessoal, e eu sempre digo, né, o médico ele não pode tudo, né? Uma coisa é ser médico, outra coisa é ter, né, outras questões associadas. Infelizmente a ciência ela tem limitações, né? Não, ainda nós não temos como resolver tudo, ainda nós não temos como curar todas as doenças, né? Mas sim, o que a gente pode fazer é dar o máximo da gente, né, no cuidado aos pacientes, para que a gente tente, da melhor forma possível, entregar o melhor resultado possível, né? E esse mecanismo, na minha opinião, ele é a matéria-prima do médico, é o interesse e o cuidado pelas pessoas. Eu costumo dizer que eu tenho muito respeito pelo sofrimento das pessoas, né? Nenhum sofrimento é desimportante. Todos os sofrimentos são muito importantes para aquela pessoa, porque é o que ela está sofrendo, é o que ela está passando. Isso é desimportante? Não. Isso é o mais importante na vida daquela pessoa, né? E é isso que eu sempre procuro passar também para os mais jovens, né? Cuidem muito das pessoas, considerem todas as manifestações dos pacientes de vocês muito importantes, né? Estejam muito atentos, né? Existe um professor que escreveu um artigo sobre ciência médica que atenda com calma e pense rápido, né? Atenda com calma, atenda com atenção, mas já vá pensando naquilo o que tem que ser feito para que o resultado daquele atendimento seja o melhor possível, né? E essa combinação de fatores é o que
transforma, né, a medicina num exercício profissional que, muito embora seja suspeito para falar, mas muito agradável. Né? Eu Muito gosto legal. muito, nem por um minuto eu me arrependi da minha escolha, né, que agora já tem muitos anos, mas nem por um dia, nem por uma hora, nem por um minuto eu me arrependi. Sempre, tá. Não poderia ter feito outra escolha. Nunca me questionei nesse sentido. Que coisa boa, né? A gente poder passar a vida fazendo o que gosta, né? E tendo esse prazer. Eu E considero como é isso que um tu privilégio. enxerga hoje essa quantidade, agora vai aquele assunto polêmico, né? Essa quantidade de faculdades de medicina que estão surgindo por aí. Que muitas delas, não vou dizer todas, mas muitas delas não têm médicos especializados e com experiência, como tu e tantos outros, então, na frente, para passar esse tipo de conceito para os alunos. Porque uma faculdade de medicina, ela não é uma faculdade que tu possa fazer online, né? E essa presença do professor, do mestre junto, eu sempre vi como uma grande influência para os outros médicos. Então, a gente vê assim, ó, o chefe da residência do Hospital X. E toda aquela leva de médicos que se tornam especialistas, eles vêm com uma cultura daquele mestre. Né? Eu sempre notei isso. Se eu vou falar na neurocirurgia, eu vou falar na cirurgia geral. Tu pega assim, ó, uma monte de médicos que tu depois vai conhecendo, cada um está no seu serviço, mas eles têm uma cultura de residência de um grupo que fez eles. E isso faz uma grande diferença. São escolas, às vezes são técnicas, são coisas que aquele grupo ali tem porque aprendeu com aquele professor. Como é que vai ficar isso hoje? Exatamente. Esse profissional essa figura que tu desenhaste aí é a chamada figura do mentor, né? É aquele profissional no qual nós nos espelhamos e todos nós temos uma profissional que foi o nosso mentor, né? Que é aquela pessoa que a gente olha e diz, olha, quando eu crescer eu quero ser assim. Tá? E aí tem uma série de características pessoais, individuais, enfim, que se leva em consideração. Na medicina, como em qualquer outra área de atividade humana, essas figuras inspiradoras, vamos chamar assim, elas são muito importantes, porque nos servem de orientação. Né? E, de fato, nesse sentido, é preocupante nós vermos essa proliferação, vamos chamar assim, de cursos, de novos cursos de medicina, não por serem novos, né, mas por alguns desses, né, realmente não apresentarem aquela estrutura adequada, seja do ponto de vista da qualificação dos professores, seja do ponto de vista dos chamados campos de prática, né, a existência de hospitais e escolas, existência de locais onde esse aluno, ao longo da sua formação, vai poder ter contato com o paciente, vai poder conhecer, né, a realidade do dia a dia da profissão, que é tão importante na formação. Né? De fato, nesse sentido, o curso de medicina ele é muito complexo, tá? E ele precisa de uma infraestrutura técnica, científica, de locais de aprendizado bastante complexa mesmo. Tá? E nós estamos vendo que alguns destes novos cursos não oferecem realmente essa infraestrutura necessária. Preocupa, porque realmente o que fica afetado com isso é a qualidade da formação, né? A qualidade da formação de um profissional que amanhã ou depois vai cuidar de pessoas, né? E que vai precisar dessa matéria-prima, desse conhecimento. Tá? Então, preocupa, né, de fato, e eu tenho visto uma movimentação das associações, dos conselhos, dos próprios sindicatos, enfim, nesse sentido, e entendo, né, muito relevantes, muito importantes, e, bom, né, realmente é uma nova realidade, mas que tem que ser acompanhada muito de perto, né, pela sociedade como um todo. Né? Essa que é a verdade.
É a sociedade, no final, que vai se deparar com esses Exato. profissionais, os É. bons e os que não são bons. Exatamente. Então, é muito importante que não há problema de surgir um novo curso, não é por ser um novo curso, mas que esse novo curso tenha a infraestrutura, né, adequada e capaz, né, de dar uma boa formação. E agora, assim, para ir terminando a nossa conversa, o que o Weston pensa daqui para frente em investir mais em que área da carreira? Então, nós falamos sobre essa área, né, da reabilitação intestinal, é uma nova fronteira, é uma nova área que está crescendo. Muito poucas equipes fazem isso de forma especializada, né? Então, nós estamos cada vez recebendo mais pacientes de vários locais, porque justamente eles não encontram, né, a assistência, né, indicada, né, o tipo de assistência indicada para a sua situação. Então, essa é uma área que realmente está crescendo bastante, né? E sim, né, a área da gestão, que é uma área que também cresceu muito nos últimos anos, principalmente aí na minha vida, né? E que nós estamos, é uma contribuição, todos nós somos passageiros, né, nesse tempo e nessas funções, mas que bom que a gente possa dar a melhor contribuição possível, né, no período que a gente tem essa função. E sempre dentro dessa ótica, né, de trabalhar com as pessoas, de trabalhar junto com todos e de que todos cresçam. Essa é uma visão que eu sempre tive. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas e gosto muito de trabalhar vendo o crescimento dessas pessoas. Por isso que as pessoas gostam de trabalhar contigo, Weston. Não, provavelmente sim, acredito que sim. Que legal, que máximo. Weston, muito obrigada por esse teu tempo e pela tua oportunidade de estar aqui comigo, para a gente ter tido essa conversa tão boa, tão leve, mas muito esclarecedora sobre vários assuntos, né? Está convidado para vir aqui várias vezes. Esse é um projeto que eu tenho como um propósito de contar a história de médicos para que inspire novos médicos e que os colegas também conheçam, muitas vezes, a maneira de um colega que não é do dia a dia deles. Então, eu fico muito contente de te ter aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza do teu convite, acompanho o teu trabalho, como eu falei no início, há muitos anos, também quero te parabenizar, né? Sei o quanto tu te dedicas, né? É um trabalho muito diferenciado, esse trabalho de ouvir o profissional, de entender a realidade de cada um. Então, parabéns também pela tua trajetória e vou estar aqui. Sempre que tu me chamares, eu vou estar à tua disposição. Que coisa bem boa. Obrigada. Eu agradeço. Gente, então a gente está terminando nesse momento mais um episódio do Medcast. Se inscrevam no canal do YouTube, sigam o meu Instagram, sigam o Instagram do Dr. Weston e até a próxima.